ver a importância que ela tem, irmãos, não só para a nossa defesa, mas também para o nosso ataque. Porque os irmãos sabem que numa guerra se defende e se ataca, né? Se você ficar só atacando, irmãos, e esquecer de se defender, você morre. E se você só se defender e não atacar, você nunca mata o inimigo. Então, a estratégia de uma guerra para se vencer é se defender no momento que o ataque vem, mas atacar também. Só que interessante que nessa guerra, irmãos, quando a igreja ataca, ela busca, na verdade, irmãos, a vida das pessoas e a derrota do seu inimigo. Então, nós vamos estudar apologia, vamos fazer apologia, e vamos começar, em primeiro lugar, eu já vou ler alguns textos da Bíblia aqui para os irmãos, mas eu quero começar primeiro dando uma definição do que é apologia ou apologética, para os irmãos saberem em que campo nós estamos entrando aqui, tá bom? Apologética, irmãos, nada mais é do que a defesa da nossa fé. Então, toda vez que você ouvir falar sobre apologética, eu fiz algumas anotações aqui, que a memória os cabelos brancos vão aparecendo e a memória cada dia falhando mais, né? Então, a apologética, irmãos, ela é a defesa argumentativa de que a fé pode ser compreendida pela razão. Ou seja, é quando nós defendemos a nossa fé. É quando nós defendemos o nosso credo, as nossas doutrinas. E quando eu falo nossas, eu não estou falando de propriedade nossa, como sendo nossa na essência, mas nossa no sentido de ter recebido do Senhor Jesus e passamos essas doutrinas adiante. Então, ela não é nossa com propriedade. Ela é nossa porque foi adquirido, ou seja, foi nos entregue e nós estamos lutando para manter. Por isso que eu digo a nossa defesa. Então, toda vez que nós vamos fazer apologia, nós estamos defendendo a nossa fé. É uma defesa persistente de uma doutrina ou conjunto delas. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Defender as nossas doutrinas com base na nossa fé. Isso é apologia, isso é apologética. Amém, irmãos? Amém. E nós colocamos um tema, irmãos, que é como identificar uma seita. Porque, irmãos, sem propriedade de causa, sem ter uma base, você não pode sair falando por aí que tal igreja é uma seita. Não pode. Você corre o risco de estar sendo até injusto e cometendo um pecado. Sem propriedade de causa, não. Um médico, para ele falar, o camarada tem tal enfermidade, é só olhando assim no rosto? O médico olha e fala, você tem isso? Não, ele precisa fazer o quê? Um exame. E só depois do exame, com muita propriedade agora, ele pode dizer, você tem isso, você tem aquilo. Quando nós fazemos a defesa da fé, uma das primeiras coisas, é primário para nós, é prézinho, se não dizer berçário, é saber, irmãos, como identificar uma seita. Com as regras que nós vamos aprender, aí sim, nós podemos avaliar e dizer, trata-se de uma seita ou não, trata-se de uma igreja. Então, para você saber o que é uma seita, primeiro você precisa identificar algumas características da igreja verdadeira de Jesus Cristo. Porque é interessante, irmãos, primeiro nós precisamos, vou falar de novo, vamos usar a guerra como exemplo. Uma das coisas mais importantes em uma guerra é você conhecer o inimigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas se você não conhece o seu potencial, adianta de alguma coisa você conhecer o inimigo?
Se você não sabe até onde você pode ir, adianta você conhecer o teu inimigo? Então, antes de conhecer uma seita, primeiro nós precisamos, dentro desse contexto de apologia, saber algumas características da verdadeira igreja. Antes de sair falando, é seita, primeiro vamos dizer quais características dentro da palavra de Deus identifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe pelo menos 3 características dentro da apologia. Por que eu insisto em dizer dentro da apologia? Dentro dessa matéria que é a apologética. Porque nós estamos falando de defesa da fé. Existem tantas outras características da igreja de Cristo, mas dentro desse contexto de apologia, pelo menos 3 fundamentais nós podemos destacar aqui. Então vamos destacar essas, e aí em frente seguimos lendo a palavra do Senhor, porque nós não podemos ficar sem ler a Bíblia, né, irmãos? Eu costumo dizer que o camarada falar 1 hora e ele não falar pelo menos uns 2 ou 3 textos da Bíblia, tem alguma coisa errada. É discurso, irmãos, não é mais ensino nem pregação, virou discurso. E discurso político você sabe que faz bem, né? Advogado então nem se fala, né? Mas quando você usa a palavra de Deus, quando você menciona a palavra de Deus, trata-se verdadeiramente de um ensino. Então deixa eu falar aqui, irmãos, olha, 2 detalhes e 3 características. O primeiro detalhe é que a igreja de Jesus Cristo, ela é única, ela é uma só. Não existe 2 igrejas de Jesus. Pastor, e o que existe essa pluralidade aí? Existem várias denominações, mas a igreja de Jesus é uma única. E irmãos, a igreja de Jesus, ela é tão poderosa, que até aqueles que dormiram já no Senhor, fazem parte dessa igreja. Eles não estão descartados, não foram jogados fora, porque eles dormiram na fé do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja é uma. Pastor, onde está isso? Agora sim, vamos começar a ler a Bíblia. Mateus capítulo de número 16. Olha o que Jesus disse, irmãos. Mateus capítulo de número 16 e o verso de número... Mateus capítulo de número 16 e o verso de número 19. Olha o que Jesus disse. Verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Vocês estão observando que minha, de possessão, não está no plural, mas no singular? Vocês percebem isso? Então, Jesus não disse, eu edificarei as minhas igrejas. Jesus disse, eu edificarei a minha, porque ela é uma, ela é única. E existe uma outra igreja, que nós chamamos de a igreja da prostituição, que nada mais é do que um sistema religioso colocado no mundo pelo inimigo para confundir a mente das pessoas e desvirtuar aqueles que fazem parte da verdadeira igreja sem que eles percebam e passem para a falsa igreja. Então existe a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que segundo ele, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas existe uma outra igreja, que está lá no capítulo de número 17 e o capítulo de número 18 de Apocalipse. Lá ele fala sobre a grande prostituta e a chama de a grande Babilônia. Esta grande Babilônia de Apocalipse é a falsa igreja, que na verdade, irmãos, vem pregando de agora o ecumenismo. E quando nós falamos de ecumenismo, nós precisamos tomar cuidado, porque não está falando da união de denominações que pregam a mesma doutrina, não. Ele está falando da união de várias religiões. E não tem como a igreja de Cristo se unir com quem adora imagens.
Não tem como nós nos unirmos com alguém que adora o sol, que adora a lua. Eu adoro o Criador do sol e da lua. Então o ecumenismo é perigoso, porque ele não está unificando igrejas que defendem a mesma doutrina, mas ele está buscando a unificação de várias religiões no mundo, onde podem sentar pastor, padre, rabino, monge, e por aí vai, vários líderes que existem por aí, né? E aí, se isso acontece, nós vamos ter que sair numa carreata com candomblé. E é oposição no mundo espiritual. Não é oposição contra as pessoas, mas no mundo espiritual é. Porque nós sabemos quem são os guias e os orixás. Segundo a Bíblia, são espíritos malignos. Então não dá para viver o ecumenismo. Mas essa falsa igreja já prega de agora o ecumenismo. E isso vai tomar uma força muito grande nos últimos dias, a ponto dela se tornar uma igreja muito forte, muito forte. E somente o anticristo, quando assumir, vem e destrói essa igreja, para mostrar que ele é mais poderoso que ela. Mas isso é lá em Apocalipse. Mas o que eu estou mostrando para você é que existem só duas igrejas, a verdadeira e a falsa. Sim, irmãos, preste atenção, não existe campo neutro. Ou eu faço parte da verdadeira igreja, ou eu faço parte da falsa igreja. Estava bom do jeito que estava, já. Glória a Deus. Então, irmãos, esses dois detalhes que eu gostaria de passar. Só existe a verdadeira igreja e a falsa igreja. 3 características da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. A primeira é que ela persevera na doutrina dos apóstolos. A igreja verdadeira de Cristo, que é composta de japonês, alemão, africano, em todos os continentes, nos 4 cantos da terra. Irmãos, até na Coreia do Norte descobriu que tem crente adorando Jesus. Está certo que eles mataram os crentes, né? Recentemente descobriram uma igreja subterrânea na Coreia do Norte, foram lá e mataram os nossos irmãos. Mas até lá, a China, irmãos, está preocupada porque o avanço da igreja de Cristo lá na China está acontecendo. E todo mundo sabe que a China é um país comunista, ela odeia o cristão, ela odeia que falem do nome de Jesus. Aí, como eles descobriram que a igreja de Jesus está crescendo muito lá na China, sabe o que eles fizeram? Proibiram a Bíblia. Por que proibir a Bíblia? Qual é o mal que esse livro faz? Se Jesus diz que quando nós pesquisamos as Escrituras, encontramos nela a vida eterna. Essa é a igreja de Jesus, irmãos. E ela persevera na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42. Diz assim, falando da igreja, Atos 2 e 42, diz assim: e perseveravam, aqui o verbo, irmãos, está no sentido de continuidade. Perseverança é continuar, é permanecer, é não voltar atrás. Na doutrina dos apóstolos. Deixa eu dar uma pausa para explicar o que é a doutrina dos apóstolos. Que dá uma impressão que foi algo que os apóstolos trouxeram para a igreja. Por que aqui nesse texto, irmãos, Lucas escreve doutrina dos apóstolos? E essa é uma característica da igreja verdadeira. Ela permanece, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa, irmãos? É a doutrina que Jesus Cristo ensinou para os apóstolos, colocou a mão sobre eles e disse: transfira os meus ensinos. Porque doutrina nada mais é do que ensino. Então, quando nós estamos falando de doutrina dos apóstolos, nós estamos falando daquilo que eles receberam
e passaram os ensinamentos de Jesus Cristo para os apóstolos, que ficaram aproximadamente 3 anos com Jesus, aprendendo tudo dele. E ele disse para os apóstolos, quando ele estava ressuscitado: eu vou subir, mas vai, começa aqui em Jerusalém, vai na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, e levem os meus ensinamentos, levem a minha doutrina, levem aquilo que eu vos ensinei. E a igreja verdadeira, ela ainda mantém os ensinamentos apostólicos da mesma maneira que eles receberam, nós recebemos e precisamos transferir. Se uma igreja não se preocupa com o ensinamento da Bíblia, essa igreja está correndo um grande risco. Porque é na Bíblia que nós encontramos a ação do Espírito de Deus na vida dos apóstolos. E o que foi que os apóstolos transferiram? O que foi que os apóstolos mandaram para frente, passaram para a igreja, irmãos? E essa doutrina, segundo Paulo, é a sã e verdadeira doutrina. Se você for lá em Tito, vai lá rapidinho. Os irmãos que gostam de Bíblia, né, irmãos? Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2. Olha o que Paulo fala, irmãos. Capítulo 2 e o verso de número 1, ele diz assim: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Ele está dizendo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles receberam de Jesus, e eles transferiram. A preocupação da liderança de uma verdadeira igreja é pregar somente a Bíblia e transferir o que a palavra de Deus ensina. Porque se eu acrescento ou se eu tiro algo da Bíblia, estou correndo um grande risco. Portanto, a primeira característica da verdadeira igreja é que ela mantém a doutrina. E doutrina são ensinamentos. Pastor, o que contém a doutrina? Princípios elementares que são imutáveis. Por exemplo, se naquela época prostituição era pecado, hoje ainda é. Está mantido, irmãos, faz parte da doutrina, não pode mudar. Pastor, os usos e costumes vão mudando ao longo do tempo? Sim, eles são transferíveis, eles são mutáveis, depende de cultura, mas a doutrina não. A doutrina ela fica, ela permanece. Se mentir era pecado lá, e Jesus falou assim, ó, quem mente tem um pai e não é Deus. Faz parte da doutrina, porque foi um ensinamento de Jesus. Em João ele disse que o diabo é o pai da... Logo, o crente tem que escapar da mentira, correr dela. Paulo falou, olha, quem milita não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Princípio elementar, irmãos. Você tem que se embaraçar com as coisas do céu. Eu costumo dizer que o único vício que o crente tem que ter, irmãos, é do sangue de Cristo, porque todo mês ele tem que tomar a ceia. Ô vício bom, irmão. O resto faz parte dos embaraços dessa vida. Portanto, tudo que era pecado naquela época ainda é hoje. Ai, pastor, mas nós estamos na pós-modernidade. Nós estamos agora no mundo mais evoluído. Irmão, quanto mais o homem pensa que está evoluído, mais longe de Deus ele está. Quanto mais ele acha que porque da tecnologia, porque naquela época os homens eram quadrados. Irmão, eu quero continuar quadrado até a volta de Jesus, porque eu vou caber certinho na Nova Jerusalém, que ela é quadrada também. A doutrina é imutável.
O que os apóstolos ensinaram lá, eu preciso ensinar aqui. Ela é imutável. E sabe o que é mais interessante? É que eu não estava lá quando Jesus ensinou. Quem estava lá? Tem algum Matusalém aqui, vezes 2? Matusalém vezes 2 é quase 2 milênios, irmãos. Não tem um Matusalém vezes 2 aqui. E como é que eu continuo perseverando na doutrina dos apóstolos? Tem um segredo. É que quando eles receberam a incumbência de perseverar nos ensinos de Jesus Cristo, na doutrina, na sã doutrina, eles receberam um reforço, e não é qualquer um, não. Eles receberam um reforço do céu, irmãos. 10 dias depois que Jesus tinha subido, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E uma das tarefas do Espírito Santo no meio da igreja é manter viva no coração da verdadeira igreja os ensinamentos de Jesus. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, Mateus. Olha que detalhe, perdão, irmãos, João, capítulo de número 14. Olha o reforço da pesada aqui, irmãos, que eles receberam do céu. Capítulo 14, e o verso de número 26. Mas aquele Consolador, aí ele ressalta, aquele Consolador qual? Aí ele continua respondendo. O Espírito Santo. O Espírito, não, repita, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, olha o que ele vai fazer, ele vos ensinará todas as coisas. Primeiro, o Espírito Santo é mestre, ele ensina. E nós não estamos falando de seita e heresia? Sim ou não? Dentro do contexto de apologia, sim ou não? Então eu vou mandar uma pergunta. Se o Espírito Santo é mestre e ensina, por que os testemunhas de Jeová dizem que ele é uma força ativa? Já estão sem mestre, já perderam o mestre. A segunda coisa é que além dele ser mestre, ele também, irmãos, trabalha na nossa memória. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. E ele vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos ensinado. É o Espírito Santo que mantém acesa no coração da verdadeira igreja a sã doutrina, os ensinamentos de Jesus Cristo. É por isso que já se passaram quase 2000 anos e ainda tem um remanescente, tem um doidinho, um baixinho, meio gordinho, que ainda gosta de pregar a verdadeira palavra, a sã doutrina, que doa quem doer, que doa até em mim, porque dói pregar a sã doutrina. Às vezes a gente fica isolado, fica meio recanteado, porque o sistema religioso de hoje, se ele pregar a sã doutrina, ele cai. E aí nós temos que continuar, irmãos, perseverantes. Eu poderia estar fazendo aqui hoje uma campanha, irmãos, da quebra das muralhas e fazer vocês ficar rodeando um muro. Eu poderia estar fazendo uma campanha aqui, irmãos, do 7 mergulhos de Naamã e trazer uma piscina para vocês mergulhar aqui num frio desse. Eita glória, aleluia! Mas não é assim que eu aprendi na palavra de Deus. E no dia de hoje, irmãos, pregar a sã doutrina é garantia de isolamento. Mas o Espírito Santo ainda mantém acesa, irmãos, a chama da verdadeira doutrina. É Ele o responsável por dizer para nós essa noite: continue com a simplicidade do Evangelho. Porque essa é uma característica da verdadeira igreja. Ela não tem medo dos ensinamentos de Jesus. Pastor, mas por que o senhor falou que ela não tem medo? É simples. É porque os ensinamentos de Jesus confrontam a gente. Ele não, presta atenção. Antes de confortar, ele confronta. Só que hoje a gente está ensinando, irmãos, que os ensinamentos de Jesus confortam, mas não confronta.
Olha o perigo que a gente está correndo. Porque se eu não sou confrontado, eu permaneço do jeito que eu estou. E se eu estou errado, eu continuo errado porque não sou confrontado. Os ensinamentos de Jesus, irmão, era uma loucura para aquele povo. Os fariseus endoidavam com os ensinamentos de Jesus. Irmãos, eles ficavam endemoniados, a ponto de rangir os dentes, e várias vezes eles pegavam pedras para atacar em Jesus, porque quando Jesus abria a boca, confrontava todo aquele sistema religioso. Os homens olhavam para eles e diziam assim: queremos ser igual a vocês. Aí Jesus vinha e dizia assim: sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Bonito por fora e todo podre por dentro. Os homens aplaudiam eles e falavam: vocês são os caras, vocês são a bola da vez. Aí Jesus falava para eles: ai de vós. Pastor, por que Jesus fazia isso? Porque Jesus sabia que eles estavam na contramão de Deus. E todos nós precisamos desses ensinamentos que nos confrontam. E é por isso que tem muita gente correndo da doutrina verdadeira. Porque ela te confronta. E é interessante, irmãos, que a gente... Sabe por que Jesus veio na contramão da lógica humana? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Jesus veio na contramão da lógica humana porque ele desceu. E quando ele desceu, que ele se viu no nosso nível como um ser humano, ele tinha uma incumbência, que era o que, pastor? Nos levar ao nível do céu. Essa era a meta de Jesus Cristo. Só que para nos levar ao nível do céu, a estatura de varão perfeito, tinha que mexer com a gente por dentro. E o problema é que a doutrina de Jesus sempre ia na contramão dos homens. Quer outro exemplo? O dia que Jesus foi preso, Pedro tinha uma espada. Até hoje eu fico me perguntando, o que um pescador faz com uma espada? Não era para ele ter uma vara, de um anzol, um baldinho com umas iscas? Sim ou não? O que ele está fazendo com aquela espada ali? Um facão, irmão. Era o crente nordestino. É aquele que fala assim, ó, eu sou todo convertido, mas minha mão não é. Se vacilar, eu... Pedro era assim, irmão, aquele crente bem explosivo, né? Aí ele pegou a espada e pá! Na orelha de Malco, né? Do servo de Malco. Aí a orelha caiu, Jesus agachou, pegou a orelha e fez um transplante. Colou a orelha do camarada e disse: Pedro, você está na contramão. Que vergonha para Pedro naquele momento, sim ou não? O quê? Eu estou fazendo bem para Jesus. Eu estou lhe defendendo. Eu não disse para o Senhor que eu vou contigo até a morte. Jesus falou: Pedro, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Jesus sempre esteve na contramão da lógica humana. Quer outra? Eu posso passar a noite aqui, irmãos. Quando ele chegou na casa de Marta, Marta falou: Jesus, na lógica humana, 4 dias. Para o judeu, até o 3º dia, existia ressurreição. Passou do 3º dia, não tinha mais ressurreição. Então eles acreditavam na possibilidade da alma voltar para o corpo até o 3º dia. Por que Jesus deu mais uma atrasadinha na lógica humana? Para romper com a crença humana. Ela falou assim, quando Jesus chegou diante dela, ela falou assim: já faz 4 dias, Jesus. Já era. Aí Jesus olhou para ela e falou: isso aí é a lógica humana. Na minha lógica, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai reviver. E você acha que as ações de Jesus não estavam em conformidade com seus ensinamentos? Claro que estava, porque Jesus fazia o que vivia e vivia o que fazia. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Era um casamento perfeito. Então, quando Jesus abria a boca, irmãos,
mexia com todo mundo. Vou mandar mais uma, só mais uma para a gente avançar aqui. Jesus falou assim: ô Pedro, discípulos, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns. Ô, irmão, mas esse mandamento já não estava lá na lei? Sim ou não? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus estava indo na contramão da lógica humana. Porque para o ser humano, eles se perguntavam entre eles: quem é o meu próximo? Aí Jesus falou assim: o teu próximo é todo aquele que estiver próximo de você e precisar do bem. Aí eles já se espantaram. Opa, esse negócio aí a gente não tem ouvido disso aí não. Aí Jesus falou assim: inclusive os teus inimigos, ame eles também. Ah, como assim? Eu sei amar quem me ama. Eu sei falar bem, eu elogio quem me elogia. Agora, quem faz o mal para mim, Senhor, eu tenho que amar. Jesus estava indo na contramão da lógica humana, porque se nós amamos um homem natural, ele só ama quem ama. É a lei da reciprocidade, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te ajudo, você me ajuda. Jesus veio na contramão. É por isso que perseverar na doutrina dos apóstolos é um desafio para os nossos dias. E essa é uma característica da igreja verdadeira. A segunda característica da igreja verdadeira, depois de perseverar na doutrina, irmãos, é que ela não se encanta com a sedução das heresias. E eu vou pegar pesado nisso aqui, irmão. Por quê? Porque as heresias são sedutoras. Os ensinamentos contrários à palavra de Deus são sedutores. Por que sedutores? Porque eles pegam atalho para chegar mais rápido na bênção. Eu vou dar um exemplo para você. O que é mais fácil? Ir até a casa do enfermo e orar por ele e ungir ele, ou comprar um saquinho cheio de azeite, com uns vidrinhos de azeite assim, ó, sair distribuindo para todo mundo e falar: esse azeite está ungido porque eu ungi ele lá no monte. O óleo está ungido porque eu já ungi ele com óleo. Porque, irmãos, presta atenção nisso aqui, o elemento que é usado para unção não é o azeite? E como é que eu unjo o azeite? Com azeite? Para e pensa. O que é mais fácil? A gente usar somente, puramente a fé, ou colocar um adendozinho no meio? O que é mais sedutor? Seja sincero. Não é mais fácil eu crer que a praga não vai entrar na minha casa porque o sal grosso está atrás da porta? Não é mais sedutor eu pegar caminhos e atalhos? É muito mais sedutor. Por quê? Porque é mais rápido. Irmão, presta atenção nisso aqui. O teu desafio é correr uma ladeira. Agora vocês vão entender o que é uma sedução. E você sabe que você vai cansar. E só de saber que você vai cansar, a primeira coisa que você pensa é: não tem um caminho mais rápido para eu cortar a ladeira? Eu faço isso todo dia. Porque tem uma ladeira gigante para eu chegar na minha casa, sabe o que eu faço? Eu vou pela Manuel ali, Rodrigues, para não subir a ladeira gigante. Porque quando eu olho para a ladeira, irmão, eu falo: misericórdia. É mais sedutor vir por aqui, ó. Quando nós falamos de heresia, por que as heresias encontram espaço na maioria das igrejas? Porque elas são sedutoras. Dá uma sensação que eu estou mais forte levando isso aqui para casa. Vocês querem saber como que a Bíblia ensina a uma pessoa que está enferma receber cura?
Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, capítulo de número 1, Tiago. Essa epístola é universal e isso faz toda a diferença. Hebreus, Tiago, capítulo de número 5. Olha isso aqui, irmãos. Veja como isso aqui é sério. E o verso de número... O 14, o 13 e o 14. Diz assim, ó. Vamos ler o 13, que o 13 é top, irmãos. Quem aqui já esteve aflito alguma vez na vida por alguma coisa? Irmão, se você não levantar a mão, eu vou pedir o segredo. Todos nós já estivemos aflitos em alguma circunstância da vida, sim ou não? Irmãos, olha a receita. Olha o 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Abre a boca para cantar. Olha a receita. Olha a receita. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ou seja, em posição de mãos, ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha o segredo. Aí ele diz assim: e a oração da fé é fé, igreja. O segredo é a fé. Só que quando nós vamos olhar para a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não, e a prova daquelas que se eu preciso levar para casa alguma coisa para ver e tocar, já não é mais fé. Porque eu estou vendo, eu estou tocando. Eu estou usando um amuleto e substituindo ele pela fé genuína. Olha o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que a oração da fé, ou seja, é a oração ligada com a fé. Porque não adianta você ter fé e também não orar. A fé sem obras é morta. Então você diz, eu tenho fé, e o doente diz, eu também tenho fé. Então a gente une uma fé com a outra fé e tome oração para Deus curar. Mas é mais sedutor eu subir no monte com um montão de azeite, ungir os azeites e descer distribuindo, e cada vidrinho R$100. É mais sedutor. Parece que é mais interessante. Irmãos, Deus cura na simplicidade. Ai, pastor, e Jesus que cuspia no chão, fazia barro e colocou no olho. E alguém aqui já viu isso acontecer aqui? Porque quando Jesus cuspiu, Jesus pegou algo que era gratuito, a saliva dele e o barro. Não cobrou nada. Foi de graça, ou não? Ou você vê Jesus cobrando alguma coisa? E ainda falou para ele, vai lá e se lava os seus olhos lá no tanque. E o camarada saiu meio tateando ainda, que o milagre só concluiu quando ele obedeceu, porque o segredo está na obediência. Adianta você levar vidrinho de azeite para casa e estar no pecado. Irmãos, eu vou falar uma palavra aqui, mas que desgraça é essa que está acontecendo no seio da igreja, irmãos? Porque isso é uma desgraça. Pastor, o que é desgraça? É algo sem graça. Nós estamos caindo da graça, irmãos. Nós estamos sendo seduzidos por isso. E por isso que eu disse que quem prega a verdadeira doutrina fica isolado. Fica isolado, irmão. Os pastores não querem nem chamar nós para pregar nas igrejas deles, mas não. Porque sabe que se nós subir lá, nós vai mandar na veia. E vai destruir todo um patrimônio que está vindo por trás. Todo um sistema, irmão. Vocês não têm noção do que é que nós estamos pregando contra aqui. Sabe por que Jesus fazia esses métodos mirabolantes? Presta atenção nisso aqui. Toda e qualquer ação de Jesus Cristo, de forma mirabolante, para curar, para ressuscitar ou fazer qualquer outra coisa, toda ação de Jesus Cristo vinha seguida de um ensinamento. Então, quando Jesus baixou lá e curou o camarada, fazendo barro com a saliva, Jesus estava querendo ensinar alguma coisa.
Por que Jesus deixou Lázaro 4 dias? Ele queria ensinar alguma coisa. Por que Jesus se misturou entre a multidão da viúva de Naim e tocou no esquife, no caixão e disse para o camarada: levanta! Jesus estava querendo ensinar alguma coisa. Por que foi que Jesus permitiu que o demônio saísse do gadareno e entrasse nos porcos? Por que foi que Jesus perguntou o nome daquele demônio? Jesus não estava fazendo entrevista para ver se contratava ele não, irmão. Havia um ensinamento. Tudo que as formas mirabolantes de Jesus curar era seguida de um ensinamento. E qual é o ensinamento que eu tenho, irmão? Quando eu levo uma rosa ungida para casa, ou uma vassoura ungida para varrer o pecado que está lá na minha casa, que ensinamento eu tenho? Só que é mais sedutor. Mas a verdadeira igreja, ela mantém a simplicidade do evangelho. E Jesus ainda faz milagre. Terceira característica da igreja verdadeira. A gente só vai falar das seitas, irmão, depois que a gente saber exatamente quais são as características da verdadeira igreja. E a terceira característica da verdadeira igreja, depois de perseverar na verdadeira doutrina, depois de não ser seduzida pelas heresias, ela identifica e expõe os falsos profetas. É por isso que eu disse, irmão, que é uma guerra. Primeiro, como identificar um falso profeta? Segundo, como eu posso expô-lo? De que maneira eu posso? Porque a verdadeira igreja, irmão, segundo a palavra de Deus, ela identifica e expõe os falsos profetas. Ela sabe, aquele camarada ali, ele está falando asneira. Detalhe, quando ele fala asneira porque não sabe, é só falta de conhecimento, aí não é falso profeta. É só porque ele não conhece. Mas o falso profeta, Jairo, ele conhece. Ele sabe o que é certo e é mais difícil, e o que é mais sedutor e mais fácil. Aí o falso profeta pega o caminho da sedução. E ele começa a ensinar heresias. Mas a verdadeira igreja, ela identifica. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. E o verso de número 2. Olha o que Jesus vai falar, irmãos, para a igreja em Éfeso, a igreja do amor. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achaste mentirosos. Olha uma característica da igreja que tem o Espírito Santo, irmãos. Ela identifica o falso profeta. Ela identifica o falso apóstolo. Há uma outra versão que diz assim: aqueles que se fazem apóstolos, mas não. Irmão, hoje está uma onda de apóstolo, né? Vocês já repararam? Da onde surge esse povo? Do nada assim. Porque quando eu vejo os apóstolos, eu vejo eles aprendendo com Jesus, fazendo faculdade de 3 anos com Jesus, se preparando, se enchendo do Espírito Santo, tendo uma caminhada. E Jesus falando assim para eles: vai! Jesus enviando. Irmão, da onde está aparecendo tanto apóstolo que só fica na cadeira do meio? Olha os apóstolos. Olha Paulo. Paulo nunca sentou na cadeira do meio.
Aliás, a cadeira do meio que ele sentou foi a de César para ser condenado. E no currículo de Paulo, quem já leu o currículo de Paulo? Quem já leu? Naufrágio, picada de serpente, um mensageiro de Satanás que persegue ele, que é o espinho na carne. Tem uns camaradas, irmão, tolo na Bíblia, os ignorantes que quer pregar o que não sabe e vem falar que o espinho na carne de Paulo era que ele era vesgo. O outro fala, é tanta asneira, irmão. Dor de cabeça, era não sei o que, irmão. O espinho na carne era um mensageiro de Satanás que perseguia Paulo, para que Paulo não pudesse se gloriar nele mesmo, porque o camarada era terrível. O camarada era poliglota. O camarada conhecia tudo de lei. Aí recebeu o Espírito Santo, conheceu tudo da graça. Aí imagina, um cara que sabe tudo de lei, tudo de graça, poliglota. Irmão, eu sendo brasileiro já estou contente. Imagina um cara que tinha 3 nacionalidades. Que aprendeu aos pés de um dos maiores filósofos da sua época, chamado Gamaliel. Aí Paulo, quando ele ia querer se gloriar, estou falando de um apóstolo, tá, irmãos? Estou falando de um apóstolo. Quando ele ia querer se gloriar, lá estava o espinho na carne, só falando assim, se gloria para você ver, é tapa na cara dos dois lados. Porque ele diz, para me esbofetear. Aí ele falava assim, não gente, eu vou me gloriar. Espera aí que eu quero ver se eu não dou um jeito nesse espinho. Já que Deus não tira o espinho, então eu já sei como eu me glorio. Eu me glorio na cruz de Cristo. Aí os bofeteadores baixavam a mão e falavam, nisso aí você pode se gloriar. Isso que é apóstolo, irmão. Sofreu naufrágio. 3 quarentenas, menos uma de açoite nas costas. Aí ele diz assim, vou passar meu atestado de apóstolo para vocês. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas, irmão, está saindo apóstolo pelo ladrão da caixa. Vocês sabem o que é ladrão da caixa? Sabe quando a caixa enche, para ela não derramar, fica um caninho pegando toda a água, chamado de ladrão da caixa? Aí lá em cima, não é embaixo, cá embaixo onde enche. É lá em cima, depois que ela enche, para não derramar, não fica um caninho lá? Aí aquele caninho não pega assim, é toda aquela água e joga para algum lugar assim, para não perder? Está saindo apóstolo pelo ladrão da caixa. A pergunta é, de onde saem tanto apóstolo nessa geração? Porque os apóstolos, para surgir, eles precisam de imposição de mãos, porque o apostolado é um ministério e tem que ter transferência. Se é ministério, tem que ter transferência. Ninguém pode colocar a mão na cabeça e falar, eu sou apóstolo a partir de hoje. Eu deito azeite sobre mim, eu me consagro em nome de Jesus. Aí ele se auto-intitula apóstolo, porque eu estou lendo a palavra. A Bíblia está dizendo, e vocês acharam aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. A igreja verdadeira, ela não aceita o falso apóstolo. Ela aceita o apóstolo que começa, irmãos, nas pegadas de Jesus, que vem seguindo uma estrutura, que tem família, que tem história dentro do ministério, que sentou para aprender. Ai, irmão, para de graça. Aleluia. Meu Deus. Ai, irmão, eu fico doente com essas coisas. Porque eu não vejo na palavra, irmãos. Porque a igreja verdadeira, ela identifica essas coisas. Eu estou dentro da palavra, irmãos, eu estou mostrando para vocês. Olha, aí o Paulo, vai lá em 1 de Paulo, no capítulo de número 13, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, deixa eu ver o texto, aqui achei.
E o capítulo 11 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e o verso de número 12: mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Aí, olha o verso de número 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Você sabe o que é fraude? Quem sabe o que é fraude? Hã? Não entendi. A fraude, irmãos, é uma maquiagem do verdadeiro para transmitir uma imagem coberta da falsidade. Isso é fraude. É quando eu pego a nota de R$100, só que ela não é original, mas ela não parece igualzinha, irmãos. O camarada vai lá, copia a nota igualzinha, só tem um... Mas, irmão, todo falso vai deixar um detalhezinho para trás. Falta alguma coisa. É quase idêntico, mas é uma fraude. Parece que é, mas não é. E Paulo está dizendo, esses camaradas são fraudulentos. Quem é o fraudulento? É aquele que aplica a fraude. Nem vou falar de questão financeira aqui, porque não é o caso. Mas olha o que Paulo está dizendo. Esses camaradas são fraudulentos. Eles estão se transfigurando em apóstolos de Cristo, meu Deus. Gente, o que é transfigurar? Vocês sabem o que é transfigurar? É mudar a característica para parecer. A igreja verdadeira de Cristo, que tem o Espírito Santo, elas identificam os falsos apóstolos. Paulo já estava falando deles lá no passado. Aí você fala assim, mas pastor, por que isso? Olha a resposta de Paulo no verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que tem gente cheio do espírito do Satanás em cima do púlpito das igrejas. Será que é sério estudar sobre heresia? Eu estou falando que tem camaradas se transfigurando, mudando para parecer que é, mas lá no coração dele, só o Espírito Santo sabe a intenção do porquê é que ele quer esse título para ele. Mal sabe ele que apóstolo não é título, é um ministério. Pastor, o senhor está pregando contra os apóstolos? Não, eu estou pregando contra os falsos. Que aparece do nada com a mão na cabeça, com uma gotinha de azeite em cima. Eles se parecem com o diabo. Irmão, você sabe que o diabo não aparece de chifre, nem de tridente, nem de rabo, nem de chifre, nem de... Vocês sabem qual é a imagem do Satanás verdadeira? É um crânio cabeludo. Vocês sabiam disso? Isso aqui ninguém ensina. Ah, irmão, se o diabo aparecer de chifre, e um rabo e um tridente, irmão, pelo amor de Deus, vale a Bíblia, cara. Parece que eu estou meio nervoso hoje, né, gente? Mas não, é que isso incomoda a gente. A verdadeira figura do Satanás é um crânio, metade careca e metade cabeludo. O crânio de uma caveira. Está na Bíblia, pastor? Tá. Eu li. Ele nunca vai aparecer assim para você. Ele vai ter que se transfigurar para te enganar. Afinal de contas, você está na igreja. Não é? Está servindo a Jesus. Você vai olhar para o cara e vai dizer, que apóstolo. O coração dele está preocupado com a oferta que você dá para sustentar o patrimônio dele, que já está muito, mas muito distante do seu. Vou falar uma coisa aqui. Quando o pastor é rico e a igreja é pobre, ele é um mercenário.
E se a igreja for rica e o pastor for pobre, a igreja é um pão duro. A gente tem que ir no equilíbrio aqui, gente. Porque se Deus está me abençoando e tem bênção na minha vida, eu tenho que liberar para você. Eu vou repetir, se o pastor for rico e a igreja for toda pobre, ele é um mercenário, é um ladrão. Agora, se a igreja for rica e o pastor não ter pão para comer, são uns crentes pão duro, miseráveis. Se um dia eu viajar de jatinho, eu quero pelo menos metade da igreja comigo. Senão nós continuamos andando de palio. Não, o tomatinho do irmão ali, irmão. Tá ótimo. Sou feliz, irmão, porque nós estamos fazendo a obra, estamos ganhando alma, estamos... Vocês estão entendendo isso, gente? Um dia... Não, esse aqui eu vou mandar... Que hora que é, gente? Me ajuda que... Falta 5? Eu vou mandar na quinta costela essa daqui. Um dia começaram a cercar Jesus. Segurança, o segurança de Jesus. E Jesus andando, né, querendo curar, liberar a cura. Uma mulher, irmão, para poder chegar em Jesus, veio se arrastando por debaixo da perna de um monte de gente, para tocar e tal. E aquela coisa, aí daqui a pouco chegam umas criancinhas, não pode tocar. Jesus parou e falou assim, como assim, gente? Eu pedi segurança aqui? Deixa elas tocar, deixa elas conversar, porque delas é o reino dos céus. E a mulher que tocou? Cadê ela? Eu quero saber quem tocou. Quem tocou porque saiu virtude? Eu quero olhar face a face, quero conversar. Onde é que estava o segurança de Jesus quando ele sentou no poço de Jacó? Se ele estivesse lá, ia falar, não converse com essa prostituta, não! Onde estava o segurança de Jesus quando ele desceu na casa de um cobrador de imposto? Um publicano, perdão. Onde eles estavam? Hoje os líderes, irmãos, andam tudo... Você é doido, você não consegue nem dar para o Senhor para eles. Sabe assim, você querer falar assim, hoje eu quero dar um abraço no meu pastor presidente. Esquece, não consegue. Sabe que às vezes a gente precisa do pastor, sim ou não? Eu quando preciso do pastor, vou conversar com o meu ali. Vocês acham que eu não tenho pastor? Você acha que eu sou besta? De achar que eu e Jesus e eu e mais ninguém? Eu quero sempre estar debaixo de uma autoridade, irmão. E quando ele fala, eu paro para ouvir. Aí você quer dar um abraço, só um abraço, eu só quero dar um abraço no meu pastor. Aí o segurança diz, não. Ô irmão, isso dá até dor de barriga na gente. Eu fico imaginando Jesus, vem, me abraça, me toca. Saía virtude, poder, cura, milagre. Esses camaradas faz tempo que eles não sabem nem o que é uma cura na vida deles. Faz tempo que eles não sabem o que é contar um milagre, mas tem segurança. Irmãos, o carro dos caras é blindado. Até parece que eles estão, sabe onde? Nas favelas do Rio de Janeiro, evangelizando. Mas eles sobem lá? Sabe quem é que sobe? Aquele canelinha de fogo, que às vezes não tem nem um arrozinho para comer. E o Espírito Santo fala para ele, eu quero você porque você ainda é simples, você é, oh glória. Você não é daqueles apóstolos que já está inchado. Vai lá que eu quero resgatar alguém. Porque esses são os verdadeiros evangelistas. Meu Deus. A verdadeira igreja persevera na doutrina. Oh, glória. A verdadeira igreja não se encanta com as seduções das heresias, ela continua.
e ela identifica os falsos apóstolos e os expõe. Estou terminando agora com esse texto. Primeira de João, capítulo de número 4, primeira epístola de João, capítulo de número 4. E o verso de número 1, João, vou terminar com esse texto, João diz assim, o apóstolo: amados, não creiais em todo espírito, mas provai, põe à prova, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Oh, glória. Ei, pode fazer cair fogo do céu, bote à prova. Sabe por quê? Porque a besta, lá no Apocalipse, vai fazer chover fogo do céu. E sabe o que é a besta? É um representante de Satanás nos últimos dias. Vê se é um Elias que ora uma oração de 14 segundos e aí cai fogo do céu de verdade. Porque tem intimidade, porque é do Senhor. Amém? Eita, irmão, nós pegamos um caminho sem volta agora, hein? Agora eu não volto mais não. Espero que ninguém mande lá no meu direct lá me ameaçando de nada. Porque eu vou continuar, irmão. Agora eu vou até o fim. Ei, nós vamos achar, nós vamos identificar. Sexta-feira que vem eu vou trazer as características de uma seita. Pastor, como eu sei que é uma seita? Venha e não falte em nome de Jesus. Amém?